Nós vamos ler apenas um versículo. Mateus capítulo 27, verso 19. Mateus capítulo 27, verso 19. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela. Em Mateus 27, 19. Se você não tem Bíblia, você tem um celular, né? Não fica preocupado que a sua Bíblia fique bonitinha não, viu, irmão? Bíblia de crente tem que estar toda marcada. Tem que usar, ler, viu? Leia a palavra, porque é tremendo. Vamos ler o texto sagrado. Mateus capítulo 27, versículo 19, diz assim. E estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres em questão com esse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Vou repetir. E estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Feche os seus olhos. Pai querido, que eu diminua para que tu cresças nesta hora. Realiza aquilo que só o Senhor pode realizar. E eu te darei glória e louvor. Como barro nas mãos do oleiro, instrumento nas mãos do tocador, eu me coloco nas tuas mãos. Satanás fique do outro lado da linha, é uma ordem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, dobre atenção, meus irmãos. Queridos e amados irmãos e irmãs, eu quero pregar nesta tarde sobre o sonho da mulher de Pilatos. Pilatos estava cercado por iniquidade e pecados. Os próprios judeus, bem como os samaritanos, já tinham sentido o peso da sua violência e também da sua espada. A qualquer sinal de subversão, ele agia de maneira totalmente agressiva contra os judeus, bem como também contra os samaritanos. Pilatos era tomado por ganância e altivez. E nesse momento, os seus pecados estão vindo contra ele, assim como uma manada de lobos uivando contra alguém. E Pilatos não podia, senhoras e senhores, ir para um lado nem para outro, não tinha o poder da graça, onde ele poderia buscar o refúgio. Os judeus já tinham enviado uma reclamação contra Pilatos, que era governador. E ele corria o risco de perder, senhoras e senhores, o seu cargo, ao qual era muito lucrativo. Neste momento, então, Pilatos recebe a Jesus. E quando ele recebe Jesus diante dele, ele questiona Jesus sobre o que seria ou não a verdade. E ele fica surpreendido, porque certamente, como estava num tribunal, ele já tinha visto por diversas vezes alguém que poderia descer ao nível de fazer qualquer coisa para não ser condenado. Todavia, Jesus
não disse nada. Também Jesus não colocou a culpa em outros, nem tampouco se exaltou, porque Jesus era totalmente inocente. E Pilatos sabe que Jesus era inocente. E então, senhoras e senhores, ele envia esta decisão para que o povo escolhesse se eles queriam Barrabás ou se eles preferiam Jesus. Porque vocês sabem que era costume que durante essas festividades, um dos prisioneiros eram libertos. E a história você conhece. O povo prefere Barrabás e condena Jesus. E então, Jesus volta para Pilatos. E Pilatos agora quer se esquivar do sangue de Jesus, porque sabia que Jesus era inocente. E ele vai lavar as suas mãos, querendo assim, dessa maneira, dizer que ele não tem parte na crucificação e no sangue de Jesus. Dobre atenção, senhoras e senhores. Neste momento, quando ele está para entregar o Cristo nas mãos dos judeus, porque ele estava com medo do povo judeu, porque ele era culpado, Pilatos era culpado, e a inocência é valente, mas aquele que é culpado se torna em um covarde. Quando ele está para entregar Jesus para aqueles homens judeus que tinham mais pecados e estavam mais furiosos do que o próprio Pilatos e queriam de toda maneira destruir ao Cristo, a Bíblia diz que de uma maneira e de uma providência extraordinária, a esposa de Pilatos, por nome Cláudia Prócula, recebe um sonho. Agora pensem comigo, senhoras e senhores. Assim como não se pode controlar o voo de um pássaro, não se pode controlar um sonho. Ninguém decide o que sonhar. Embora sabemos que na Bíblia Sagrada existem alguns exemplos em que Deus falou através de sonho, de maneira profética, para revelar a sua vontade, dificilmente conseguimos dirigir para onde vai um sonho. Um sonho muitas vezes depende daquilo que a pessoa comeu antes de dormir ou bebeu. Muitas vezes o sonho é um carnaval de pensamentos, de ansiedades. Muitas vezes o sonho, senhoras e senhores, ele é influenciado por um barulho que a pessoa ouve quando está dormindo, de um carro que passou, ou até mesmo de um sapateado de alguém que correu pela casa. Mas de maneira providencial, naquela manhã, não durma, irmãos, naquela manhã, escute, naquela manhã, Cláudia recebe um sonho, e a tradição romana acreditava que um sonho
que vinha pela manhã era um sonho verdadeiro. Neste sonho, senhoras e senhores, eu fico imaginando, talvez, porque ela diz que esse sonho deixou ela agoniada, angustiada, preocupada. Talvez, irmão Raul, nesse sonho, ela acorda. E qual foi o sonho que ela teve? Talvez ela sonhou com a coroa de espinhos, com os pregos entrando nas mãos de Jesus, com o chicote romano. E qualquer pessoa, senhoras e senhores, que tem um pouco de ternura no coração, ao olhar de verdade e de perto para a cruz, já ficaria sem sono, já ficaria totalmente perturbado se entender verdadeiramente o que Jesus passou na cruz. Mas talvez, queridos irmãos, ela enxergou Jesus voltando em glória, e talvez ela possa ter sonhado com o último dia, onde aquele que estava no banco dos réus, agora não estaria mais no banco dos réus, mas agora ele é o juiz de toda a terra. E ele julgaria o próprio Pilatos e o enviaria para o inferno. E aquilo pode ter roubado completamente a paz daquela mulher por nome Cláudia. Queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer para você que Deus, muitas vezes, Ele usa de várias maneiras para impedir que um homem e que uma mulher entre em pecado. Deus usa múltiplas maneiras. Ele pode usar um sonho para impedir que um homem vá para o inferno, para o pecado, para que ele consuma algo que ele está desejando fazer errado. Ou algumas vezes, antes que um homem peque, Deus crava no coração do homem, na sua consciência, o peso daquele pecado e aquela condenação, e esse pensamento o incomoda e não permite que esta pessoa fique em paz. Deus tem muitas e muitas maneiras. Queridos, escute isso. Deus sabia que se tinha alguém que Pilatos amava e que amava Pilatos, e que Pilatos escutaria, seria sua esposa Cláudia. Ora, Deus não poderia enviar um sonho ao próprio Pilatos, mas ele enviou para sua esposa. Sabe por quê? Porque Pilatos sabia que Deus falava com Cláudia em sonhos. Certamente, por muitas e muitas vezes, essa mulher já tinha tido algum tipo de revelação através de sonho. Ele sabia que quando um sonho vinha à sua mulher, não era algo comum. Eu te pergunto, querido irmão e irmã, irmão Raul, Deus não podia enviar Pedro para pregar a Pilatos? Ah, mas Pedro negou. Ele não podia enviar João? Ou ele não podia enviar um próprio anjo? Mas ele enviou um recado por intermédio da esposa de Pilatos, por nome Cláudia. Sabe por quê? Porque o amor
Diga comigo, o amor é mais potente do que a eloquência. Repita comigo, o amor é mais potente do que a eloquência. Pilatos não queria ver sua esposa angustiada. E ela declara: eu sofri muito com este sonho. Meus irmãos, sabe o que nós aprendemos aqui neste dia? Muitas vezes, Deus usa pessoas que você ama para te alertar. Quer saber de uma coisa muito forte? A mensagem de Cláudia foi o ultimato de Deus para Pilatos. Porque depois da revelação que veio através de Cláudia, nem Jesus falou mais nada. Isso não mexe com você? Eu vou aprofundar um pouco mais para você entender o que Deus está falando nesse dia. A mensagem de Cláudia era o ultimato de Deus para Pilatos. Era a última tentativa de Deus para que Pilatos não fizesse o que fez. Muitas vezes, Deus levanta a um dos seus filhos como um missionário, como uma missionária da sua família. Deus levanta uma mãe que se coloca na frente do filho e diz: não siga por esse caminho de pecado. E é o próprio Deus. Deus usa uma filha pequena que diz para sua mãe ou para o seu pai: você precisa mudar. E é Deus usando aquele missionário, aquela missionária pequenina. Deus usa a esposa para falar para o seu esposo com amor e para evitar que o seu marido cometa algo brutal. Deus usa as mulheres em sonhos para te dizer: não faça isso, você está no caminho errado. E muitas vezes nós não reconhecemos, mas é o próprio Deus que está falando. Eu tenho um recado de Deus a você, meu irmão e minha irmã. Ainda que você se sinta pequeno, ainda que você se sinta a sua maneira de falar seja simples, deixa eu te dizer: se Deus tem te dado um sonho ou uma revelação, ou se Deus tem colocado algo no seu coração, compartilhe com as pessoas, compartilhe aonde você puder, toda e qualquer forma, para que possa impedir que alguém peque. Isso é o próprio Deus que está te usando e falando com você. Às vezes um pai, uma mãe, antes de morrer, que diz ao seu filho: eu te encontro no céu. Alá minha sergue, alá machori, alabai. Muitas vezes o homem, quando ele está no prazer do pecado, ele não quer ouvir isso de jeito nenhum. Vocês se lembram? Quando Acabe estava na porta da vinha de Nabote, ele encontrou o profeta Elias. Ele preferia encontrar o próprio demônio do que o profeta Elias. E ele disse para Elias: está aqui meu inimigo. Mas Elias poderia ser o seu melhor amigo se ele o escutasse. Deus usa esses missionários, essas crianças, para cantar uma canção num lugar onde um pregador não podia chegar. Uma mulher para entregar uma mensagem de amor, para orar e para falar algo da parte de Deus, aonde a igreja não pode ir. Deus te usa, mãe. Deus te usa, pai. Deus te usa, filho, para que alguém saia da vida do pecado e da consequência do inferno. É o ultimato de Deus. É o ultimato de Deus. Deus está avisando para Pilatos:
Sabe por quê? Porque Pilatos quer sair como inocente. Mas se ele quer condenar Jesus, ele precisaria assumir o seu erro. Ele precisaria assumir o seu pecado. Ele precisaria assumir as consequências. E eu imagino, queridos irmãos e irmãs, Cláudia desperta, e o seu marido já foi. E ela pergunta para onde ele foi, e os funcionários dizem: os judeus querem que ele entregue Jesus. Ela chama alguém de confiança e entrega a mensagem. E diz: fale isso alto para que alguém veja. E note que o texto é claro que diz: ele é justo, ele é inocente. Não se meta com esse justo. E quando Pilatos está prestes a tomar uma decisão, chega a mensagem. O recado é claro. O recado é específico. Não cometa esta injustiça. Mas Pilatos é covarde. Pilatos está dividido em dois. Tem dois Pilatos atuando. Um que declara: ele é justo, e lava as mãos. Outro entrega Jesus aos judeus. Outro não quer abrir mão do seu cargo, não quer abrir mão do seu lucro, não quer abrir mão das suas regalias por causa de Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo o mesmo. Hoje pela manhã estamos no culto, mas aonde será que estaremos à noite? Quantas pessoas preferem o mundo e as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Pilatos preferiu as regalias. Muitas vezes, irmãos, nós temos medo do que os outros vão falar. Nós temos medo de perder um patrocínio. Nós temos medo do que o amigo ímpio vai dizer de nós. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus não me chamou e Deus não te chamou para ser dois. Deus não te chamou para viver aqui e ali. Deus nos chamou para sermos servos exclusivos de Deus em todo o tempo. Pare de se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, com o que os seus amigos mundanos vão dizer, com o que as pessoas gostam ou não gostam. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou de que adianta o homem ter todo o dinheiro do mundo e ir para o inferno rico? Que vantagem há nisso? Quantas vezes, irmãos, nos dividimos em dois? Hoje Deus está falando comigo e com você. Não se finja de desentendido. Deus já usou teu filho para falar com você. Deus já usou sua mãe para falar com você. Deus já usou a tua esposa para falar com você. Deus usa quem amamos para falar conosco.
E quando não damos ouvido a isso, Deus coloca a consciência no nosso coração e no nosso interior. Enquanto eu estou falando aqui, e eu quisera que essa mensagem viesse como um canhão de Deus, para te despertar e para me despertar, porque eu também preciso. Enquanto eu estou pregando aqui, você sabe o que precisa mudar, você sabe o que você está fazendo de errado, você sabe que tu precisas voltar ao primeiro amor, você sabe que existem coisas que precisam abrir mão, você sabe que existem coisas que precisam ser tomadas decisões, você sabe que existem coisas que você está no raso e que Deus quer mais profundidade sua. A Bíblia diz que ficarão de fora os incrédulos e ficarão de fora os covardes. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: Deus não te chamou para ser incrédulo e nem covarde. Por que, Bispo Keren, Pilatos não mudou? Das duas, uma. Ou ele não creu, que eu duvido muito, ele creu sim. Ele sabia, porque Deus não erra. Me prova que ele creu. Veja o verso 24. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste justo. Ele creu. Ele usa a mesma palavra que a sua esposa tinha usado. A sua esposa disse: ele é um justo. E na sua declaração ele disse: ele é justo. Então por que ele não mudou? Porque ele foi covarde. Ele lavou as mãos como quem diz: eu não tenho nada a ver com isso. E quantas pessoas, senhoras e senhores, nos dias de hoje, têm lavado as suas mãos e dizem: eu não tenho nada a ver com isso, mas isso não é verdade. Porque foi o meu e o seu pecado quem cravou Jesus na cruz. E nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos lavar as mãos. Existe uma pergunta aqui que foi dita ali no julgamento de Jesus e está pairando por esse santuário. E a minha pergunta é: o que fazer com Jesus chamado Cristo? O que fazer com Jesus chamado Cristo? Vamos agir com covardia? Vamos lavar as nossas mãos? Vamos ser indiferentes? A história diz, a igreja grega diz que Cláudia se tornou cristã e chegou a ser considerada uma santa mulher de Deus. A história também diz que Pilatos nunca mais foi o mesmo depois desse dia e ficou como louco, atormentado, perturbado, porque decisões decidem destinos. Aquele momento era como aquele assaltante que coloca uma arma na beira do caminho e diz: dá a bolsa ou morre. E hoje Deus está fazendo isso conosco e dizendo: você precisa tomar a sua decisão e qualquer movimento em falso pode ser fatal.
Sabe o que é pior? E aqui termino a minha participação. Sabe o que é pior? É que naquele dia do julgamento final, naquele dia do grande trono branco, Cláudia estará lá. E ela vai ter que dizer amém. Quando Pilatos for julgado e condenado pelo Jesus ao qual ele entregou nas mãos dos judeus. E Cláudia vai ter que dizer amém. Ele foi avisado, mas preferiu a iniquidade, o pecado. Já pensou sua mãe, no dia do juízo, tendo que dizer amém para sua condenação, porque ela sabe que ela te avisou, que Deus falou, mas que você preferiu lavar as suas mãos, não assumiu a sua vida cristã, não agarrou Jesus e o abandonou, e preferiu o pecado e as coisas da carne e as coisas do mundo. Você já pensou um pai ver o seu filho no banco dos réus e Jesus bater o martelo, porque hoje ele é o nosso advogado, mas amanhã ele será o nosso juiz, e ele vai olhar para você. Imagine ele olhar para você e você olhar para Jesus e saber que ele avisou, que você avisou, que sinais foram dados. E ele vai ter que bater o martelo e dizer: está condenado. Do lado vai se abrir um buraco de fogo. E aquela pessoa que amamos, ou talvez nós, porque não nos enganemos, porque a Bíblia diz que muitos naqueles dias vão dizer: Jesus, eu preguei no seu nome, eu curei enfermos, eu libertei pessoas. Ou seja, pessoas que tiveram dons. E Jesus vai olhar e vai dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço, você vive praticando iniquidade. Você se acostumou com o pecado, você preferiu o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ainda está lutando contra o pecado, isso significa que você está vivo espiritualmente. Mas se você já se entregou, ou se você se entregar, então não há nada mais do que possa ser feito. Pilatos tomou aquela decisão. Ele foi avisado. Porque a justiça de Deus nunca falha. Deus avisa. Deus fala. Por isso, meus irmãos, aqui é um alerta. Aqui um alerta. Faça tudo o que você puder para que alguém da sua família se converta. Não desista. Ore, jejue, clame, interceda, busque, fale a verdade, pregue, ainda que eles não queiram ouvir. Pregue, ore, jejua, não desista. Porque enquanto a vida há tempo. Mas a Bíblia diz: e quanto ao homem, está ordenado morrer uma vez só e depois o juízo. E eu pergunto a nós aqui nesta hora: quantos de nós aqui sabemos qual é o nosso dia ou a nossa hora? Quantos de nós sabemos quantos dias de vida temos mais? Quanto de nós sabemos, se Jesus voltar aqui hoje, estamos prontos?